Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo, na verdade, até inspirada pela pergunta, né, do vídeo anterior, que tratava da questão sobre comer ou não carne, como um exemplo, né, das coisas que às vezes a gente se coloca, né, em xeque, em dúvida. E aí eu queria compartilhar, assim, com vocês, porque eu estive muito recentemente num retiro da Márcia Baja, nossa, que foi, assim, chuva de lucidez, muita lucidez naquelas palavras ali, foi muito, muito incrível mesmo. E uma das coisas, né, que foi falado é que ela disse assim, uma frase que me marcou, que eu até anotei aqui, que é assim: a vida é muito mais dança do que luta. E a gente tem a sensação de que para a gente conseguir se dar bem é necessário, né, muita luta, muito esforço, muito empenho, muito sacrifício, né, que dá até um cansaço só de falar em todas as coisas que a gente precisa ou acredita que precisa fazer. E aí, assim, com relação até essa questão da própria carne, né, a gente cria uma imagem de um ser perfeito, idealizado para nós mesmos. Então, nós somos, não sei vocês, mas eu sou uma grande carrasca de mim mesma e eu me dou muito pouco espaço para o movimento, né? Então, dentro daquilo que eu considero uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa, né, certinha, correta e tal, tem muito pouco espaço ali para movimento, para responder às questões. E tem muitas coisas assim que são hábitos e que são coisas que a gente colocou na cabeça, né? Então, por exemplo, aquela história da avó que falava assim: "Ai, não come leite com manga porque faz mal, dá dor de barriga", e a gente nem sabe e não se questiona, né, assim, conceitos como esses, que a gente não percebe que esses paradigmas, esses conceitos são os filtros que a gente usa para ver o mundo. E aí, nesse sentido, se isso é muito verdade para mim e se eu coloco como algo muito rígido, muito sólido, muito fixo, muito limitado na minha vida, minha gatinha pulando, aí muito obviamente eu também vou colocar isso para as outras pessoas e vou esperar que as outras pessoas também cumpram essas minhas expectativas daquilo que eu acredito, que é certo, que é correto, que é legal, né? E que eu achei muito legal, assim, que a Márcia falou, é que, assim, tem a primeira fase, assim, do nosso caminho espiritual, que é justamente, exatamente essas coisas, né? A gente tentar ser uma pessoa melhor, tentar atuar, se comportar de uma maneira melhor. Então, a gente muda hábitos alimentares, a gente muda hábito no nosso dia a dia, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente come, né? Tudo isso a gente muda e isso sim é importante no caminho espiritual, a gente ter uma coerência entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz e fala, né? É muito importante que isso tudo esteja muito alinhado, que esteja muito coerente, né? Mas isso, durante um tempo serve e até é muito importante. Então, assim, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Que é não roubar, não matar, não cobiçar a mulher alheia. Eu não sei mais os outros mandamentos, mas são importantes. Por quê? Porque se a gente de repente, né, cobiçar a mulher alheia, ou se a gente, sei lá, tiver os 7 pecados capitais, a gente tiver muita gula, né, ou tiver, sei lá, muita inveja das outras pessoas, ou a gente matar de fato alguém ou roubar, a gente vai criar problemas aqui nessa nossa existência que vão ocupar a nossa mente, ocupar a nossa existência, ocupar a nossa energia para resolver essas questões, né? Então, se a gente mata alguém, a gente tem um problema com a justiça, a gente vai querer esconder das pessoas, obviamente a gente vai matar na frente dos outros, aí a gente, né, matou essa pessoa, aí tem a família da pessoa, e tem todas essas questões para resolver, e obviamente a gente não vai poder se concentrar num caminho espiritual se a gente continua fazendo, né, tomando atitudes, tendo ações como essas. Mas a gente precisa, né, ir além desse atuar bem, porque, de novo, né, se atuar bem, agir bem, ser uma boa pessoa, tem um limite. Primeiro porque a gente vai ficar muito, e cada vez tem novos elementos, né, do que é ser uma boa pessoa. Então, nesse mundo mutante aí, então, por exemplo, ser uma boa pessoa significava uma coisa há, sei lá, 20 anos atrás, quando a internet não era algo, talvez não, muito antes, né, sei lá, 30 anos atrás, quando a internet não era algo ainda muito
como eu posso dizer, algo muito divulgado. Então, hoje em dia, com a questão da internet, com a questão dos nossos meios de comunicação, a nossa mídia social, né? O que é ser uma boa pessoa mudou um pouco, percebe? Assim, qual é a boa conduta no Facebook? Qual é a boa conduta de WhatsApp? Então, percebe? Aí já são novos conceitos que aí, se a gente ficar tentando melhorar esse ser pessoal, é sem fim. Aí, então, sei lá, há anos atrás ninguém se falava em óleo de coco. Hoje em dia, agora as pessoas comem óleo de coco e, meu Deus, então agora eu preciso comer óleo de coco para ser uma boa pessoa, eu preciso comer linhaça, eu preciso comer chia, quinua, né? Então, as coisas vão mudando. E se a gente ficar sempre olhando para esse aspecto, a gente vai esquecer do aspecto primordial, que é aquele lugar, ou não sei dizer se é um lugar, mas que permanece sempre o mesmo, que não muda, independente do que acontece com os fenômenos a nosso redor, né? Então, o que eu queria chamar a atenção, assim, nesse sentido, é perceber também que quanto mais rígidos nós somos conosco, mais rígidos nós somos com as outras pessoas também, porque obviamente se a gente, né, coloca isso, e aí a gente perde muito tempo e um tempo precioso analisando o nosso comportamento e o comportamento das pessoas. Então a gente começa assim, ai, nossa, você viu fulano? Falou isso pra mim. Nossa, que inconsciente. Puxa, que grosseria. Não precisava falar desse jeito. E aí a gente fica perdendo um tempo remoendo sobre algo que já aconteceu, ou seja, que é da manifestação daquela pessoa, ao invés de se concentrar no nosso próprio processo do sentimento que surgiu com essa interação com essa pessoa, percebe? E também ir além do comportamento, né? Ou seja, qual é o pensamento que está gerando esse comportamento? Ou seja, e aí, de fato, assim, criar um comportamento autônomo, porque conforme a gente vai limpando essas crostras, esses pensamentos que se manifestam, aí, naturalmente, o nosso comportamento também se transforma. Então, não é o contrário. Eu sei que no início, para nós, como a gente busca muitas coisas tangíveis no sentido do que fazer e ter uma direção para onde ir, o que nós temos que fazer, qual é o meu sonho, qual é a minha meta, e a gente vai muito nesse sentido, a partir do ano que vem eu vou parar de fumar, por exemplo, né? E aí, tudo bem, é legal parar de fumar, faz bem para a saúde, faz bem inclusive para as pessoas que convivem com você, né? Conta de cheiro, do próprio tabaco em si, mas o lance é saber identificar qual é o pensamento por trás que me move a acender aquele cigarro, percebe? E aí, enquanto eu não limpo aquele pensamento, não me aprofundo no meu processo, não busco espaços de silêncio para entrar em contato com todos os pensamentos que povoam a minha mente e que eu atuo automaticamente em resposta a esses pensamentos, sem que ele passe pela minha consciência. Então, enquanto eu não sentar nesse momento de silêncio para perceber o que está acontecendo, parar de fumar para mim vai ser um esforço, porque eu não tenho uma compreensão mais profunda, percebe? Então, assim, o convite com esse vídeo é para a gente ir além do comportamento, para aquilo que move o comportamento, porque conforme a gente vai eliminando, né, esses pensamentos, ou sei lá qual é o sentimento que move as nossas atitudes, o nosso comportamento naturalmente vai espelhar isso que já está acontecendo aqui no interno, na fonte de todas essas manifestações, né? Então a gente limpa mesmo nesse mundo interno para que ele se reflita no mundo externo de uma maneira que a gente consiga viver melhor. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, gente. Super obrigada e até o próximo vídeo. Namastê!